Dia 31 de agosto de 2025. É o último dia do mês. E na minha cabeça, nesse momento, só passa: como vai encerrar? Como vai finalizar o dia do vascaíno? Em caso de vitória, uma paz, um alívio momentâneo. Em caso de empate ou derrota, e piorando ainda essa possibilidade, Vitória ganhando do Galo, Santos ganhando do Flucê. Você entendeu, né? Processo de calvície acelerando. Nesse mês, família, eu tava vendo aqui, né, o Vasco teve 3 derrotas: Mirassol, Juventude e Corinthians. 2 empates, Galo e Botafogo, e 2 vitórias, né? Uma pela Copa do Brasil, CSA, e uma vitória histórica, né, sobre o Santos, 6-0. É te pedir demais, Vasco? Mais uma vitória nesse mês? Uma paz momentânea? Não é pedir demais, né? É isso, família. Vamos lá para esse pré-jogo. Antes, bom dia, um excelente domingo, um dia abençoado para todos nós. Claro que vamos focar muito aqui nessa partida contra o Sport, um jogo decisivo. A gente tem que estar de olho também em outras partidas que vão acontecer hoje, a gente vai citar aqui, principalmente, né, Vitória e Galo, Santos e Fluminense, porque jogam em casa, né, o Fortaleza ainda encara o Internacional, precisa vencer também, mas é fora de casa, e o Vasco tem esse jogo difícil aí contra o Sport. Nosso pré-jogo aqui, você sabe que eu sempre pego aqui a opinião, a visão do torcedor que vamos enfrentar, do nosso adversário, no caso hoje o torcedor do Sport. Então tá aqui, a gente vai trazer para acrescentar no nosso debate, ele falando que assistiu, né, o jogo contra o Botafogo, gostou da postura, da organização, mas cita muito Pablo Verrete, né? E hoje o Pirata é um assunto bem dividido, né, entre nós. A análise tá interessante para acrescentar aqui, porque a gente vai citar o provável Vasco, o provável Sport, família vascaína. Além disso, quero trazer aqui também rapidamente uma fala do Marçal, né, lateral do Botafogo, falando do próximo confronto, no próximo jogo, no dia 11, pela Copa do Brasil. Eu sei. Ó, tô gravando esse vídeo de madrugada aqui, tô nervoso, mas eu sei, né? A prioridade do Vasco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Mas como vai acontecer essa parada? O Vasco joga amanhã e só volta a jogar no dia 11. É claro que o Vasco vai entrar nessa partida com força máxima, melhor dizendo. E a gente tem que tentar de tudo, então, classificar. Depois sim, né? A gente vai debater isso aqui também. O Vasco joga no dia 11 e depois não para. 14, 17 ou 18 e só jogo, né, só jogo decisivo aí. A gente tem que sair dessa situação no Campeonato Brasileiro o mais rápido possível, né? A gente não pode deixar, né, como aconteceu em 2023 para as rodadas finais, porque isso é um sufoco, mano. Cara, que coisa horrível, eu não quero viver isso nunca mais, velho. Nunca mais, mano. Aquele sentimento do gol do RB Bragantino ali, velho. Não faça isso comigo não, cara. Não faça não, não quero sentir aquilo nunca mais, mano. É possível, cara. Mas é isso, família. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta, hype o vídeo também para fortalecer o nosso trabalho. E deixa eu falar aqui rapidamente também da parceira do canal, que é a GolCase. Vai estar aqui o nosso cupom Família Vasco e também o QR Code que vai te direcionar lá para o site da GolCase, né, para os produtos do nosso Vascão. E tem de tudo, família. Tem capinha, né, para celular, você pode personalizar, tem várias imagens lá, artes show de bola, você vai gostar bastante. Tem garrafa para você levar para sua academia, manter aquela água gelada. Tem copo para também tomar aquele gelo e de repente você vai precisar, claro, com moderação, mas é importante, quem gosta de tomar um gelo, deixar a cerveja gelada. Então tem de tudo lá, bolsa térmica, mochila, né, mala para viagem. Compra lá na GolCase, só produto de qualidade. É uma empresa, é um site com muita credibilidade e está fechada com o canal Vasco em Família. Perto de finalizar a compra vai estar lá, cupom Vasco em Família. Você vai me dar uma assistência como o Felipe Coutinho vai dar hoje para Pablo Verrete. Fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha. Só fazer aqui uma correção desses últimos vídeos. Inclusive teve um amigo que comentou aqui no nosso último vídeo de ontem, né, falando que o Carlos Cuesta não pode jogar nesse confronto aí contra o Botafogo, e ele tá coberto de razão. Até peguei aqui essa informação do canal na torcida vascaínos, tá aí, ó. O outro ponto importante é que o jogador não estará apto para jogar o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo, né? O Vasco, infelizmente, não teve tempo aí, né, para registrar, e ele, né, tá apto a jogar
contra o Botafogo. Então, correção feita, lembrando que ele chega, né, no dia de hoje. Rapidamente aqui também, porque eu estava vendo agora, né, um vídeo da Vasco TV, né, o Vasco viajando lá para Recife, e o Paulinho, né, foi relacionado, inclusive ele aparece no vídeo, e ontem surgiu essa informação aqui do Vene Casagrande, né? Vasco recusa a proposta do Atlético Mineiro e Paulo Ricardo segue no clube, né? Também, recentemente, isso tem o quê? Sei lá, uma semana mais ou menos, né? O Vene Casagrande trouxe essa informação que o Paulo Ricardo teria pedido para sair do Vasco, porque não gostou de uma situação do treino, que o Diniz trabalhou com o Leandrinho pela lateral direita e não colocou ele. E aí ele entendeu que ele não vai ter oportunidades ali no Vasco com o Diniz e ele pediu para sair. Assim, família, eu falei isso aqui com vocês, eu tinha, gostado da possibilidade do Paulinho ir lá pro Volta Redonda, né? A gente tá vendo aí, poxa, o Barros jogou no Amazonas, né, uma temporada, tava jogando no América Mineiro, eu sei que é uma partida, né? A gente não pode, né? O cara pode oscilar, pode jogar mal uma partida, mas foi muito bem um jogo decisivo de quartas de Copa do Brasil, e eu entendo que essa bagagem que ele adquiriu aí durante esses 2 anos, não dá pra dizer 2 anos, não, 1 ano e meio, né? Vamos arredondar que ele voltou, né, antes do final da temporada aí com o América. Soma, poxa. Então, de repente, ele lá no Volta Redonda, sem obrigação de compra, sem nada, poderia estar jogando, poderia estar, né, adquirindo essa experiência e no ano que vem voltar para o Vasco, já que, né, provavelmente o Vasco não vai renovar com o Pumita. Então, o Vasco vai precisar de um lateral reserva, então poderia ser o próprio Paulo Ricardo. Mas tá aí, tá relacionado, só tem ele amanhã, né, como opção para lateral, e o Pumita titular, já que o PH tá fora dessa partida. É um lateral de muito potencial, assim, entendo que é um cara, né, do meio para frente de muito recurso, de muito talento, mas também tem uma certa dificuldade para marcar, né? Então, Paulinho, que bom que vai ficar aí no Vasco, resolver essa situação, mas volto a repetir, eu acho que era interessante sim ele ter ido para o Volta Redonda, família. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu passar essa fala aqui do Marçal, né, falando sobre a Copa do Brasil. Olha só. Para essa torcida que está chateada com essas saídas, né, de jogadores, o que você tem a dizer para a torcida nesse momento? A torcida tem todo o direito, né? A gente sabe que é um desejo da nossa torcida, é um desejo nosso também, né? Pô, a gente, ano passado, conseguiu levantar 2 troféus que foram muito importantes, né? Libertadores inédita, e a Copa do Brasil agora também seria maravilhoso. Então a gente vai em busca desse título, a gente sabe que tem um jogo difícil pela frente, que é o jogo de volta contra o Vasco, mas a torcida, o que eu peço é que lote nosso estádio, que nos apoie, que a gente vai dar o máximo da gente. Tá aí, família, vai ser um jogo de muita pressão, né? Entendo que vai estar os 6 botafoguenses que eu conheço. Isso tudo, Thiagão, para quem tá chegando agora. Inacreditável, né? Inclusive, eu posso entrar no livro dos recordes aí. Já entraram em contato, pegaram meus dados, porque eu conheço 6 botafoguenses. Mas assim, família, entendo o seu pensamento nesse momento, não tem como pensar diferente, a prioridade do Vasco tem que ser o Campeonato Brasileiro, mas como eu estou mostrando aí para vocês, na sequência de jogos do Vasco que joga hoje, 8h30, e depois encara o Botafogo dia 11/9, né, perto ali do meu aniversário, no dia 18. O Thiagão completa 34 anos. Poxa, Vasco, podia, né? É isso. Então assim, família, eu concordo, tá? A prioridade do Vasco tem que ser o Campeonato Brasileiro, mas como vai acontecer essa parada, o Vasco vai entrar com força máxima, vai estar descansado. Então assim, vamos pro pau, né? A gente tem que tentar lá a classificação. Vai ser um jogo muito difícil, porque, né, como ele disse aí, eu acho que é a única oportunidade que o Botafogo tem de ser campeão no Campeonato Brasileiro ficou difícil, então, né, vai ser um jogo realmente complicado. E o Vasco tem que, né, entrar ligado, tem que ter disposição, né? O campo prejudica, né? Acaba sendo um ponto importante aí pro Botafogo, mas é esse tipo de jogo, cara, que o vascaíno quer passar. A gente entende o momento, a gente entende a prioridade que tem que ser, né, o Campeonato Brasileiro, mas a gente precisa, né, família? Isso é bom pro ego, é bom pro emocional, pegar esses jogos decisivos assim, passar, mostrar a sua grandeza, mostrar a sua camisa. Então, né, vamos lá, dia 11 tá logo ali e a gente tem que passar assim do Botafogo. Mas passa também por hoje, né, ter um bom resultado para que a gente possa aproveitar essa parada aí e focar depois nessa competição. Seguindo a nossa resenha, deixa eu ver aqui, é isso, vamos falar dos jogos, né, que vão acontecer no dia de hoje. Tá aí às 4 horas, tem Santos contra Fluminense, né, o Fluminense que vem
de uma derrota no Campeonato Brasileiro e também perdeu na Copa do Brasil. Não sei se vai poupar algum jogador, se vai, né, com força máxima, mas vejo aqui o Santos, né, com grandes chances de vencer, seria um péssimo resultado. Flamengo e Grêmio, a gente espera, né, uma derrota do Grêmio. Corinthians e Palmeiras, né, depois da vitória sobre o Vasco, Corinthians, né, abriu o quê? 6 pontos, depois eu vou ver aqui, né, direito, 25 pontos, é isso mesmo. 6 pontos aí do Vasco, então assim, né, perdendo para o Palmeiras e o Vasco ganhando hoje, né, a gente tá ali colado, né? Então tem que secar o Corinthians também. Mirassol e Bahia já é um outro papo. Tá aqui, né? Um jogo realmente que a gente tem que estar de olho também. Às 6h30, Vitória contra Atlético Mineiro. A gente não sabe o Atlético que vai jogar lá, se vai poupar, como é que tá a cabeça dos caras. Tomaram uma porrada pro Cruzeiro, praticamente eliminado da Copa do Brasil. Então acho que o Vitória tem chances sim de ganhar, mas também é um time que vem de uma porrada também, né? Tomou de 8, técnico demitido. Realmente a gente não sabe o que esperar dessa partida, mas é muito importante, claro, a derrota do Vitória. O Vasco joga às 8h30 contra o Sport, que também vai estar passando ali o jogo, vai estar jogando, melhor dizendo, Internacional contra Fortaleza, família. É isso aí. Então deixa eu passar aqui, né, o torcedor do Sport comentando um pouco sobre essa partida. Daqui a pouco a gente está de volta para falar, para pontuar, provável Vasco, provável Sport, né, o que eu acho dessa partida. Olha só. O Vasco tem essencialmente uma jogada. Cruzamento na área para Verratti. Cruzamento na área para Verratti. E a gente falou isso no pré-jogo contra o Vasco. Em São Januário a gente levou 2 gols de cruzamento na área contra o Verratti. Então, amanhã não é possível que a gente não tenha uma marcação especial para esse jogador. Que é aquele típico jogador que se der uma chance faz gol, principalmente de cabeça. O atacante do Vasco é aquele atacante matador, muito bom, e o Sport precisa, principalmente, cortar esses cruzamentos na lateral e marcar muito bem as bolas paradas, com o Felipe Coutinho batendo, né? E com o Verratti chegando ali para finalizar. O Vasco teve aquela vitória contra o Santos por 6-0, que parecia que ia mudar o patamar, mudar a história do Vasco no campeonato, mas logo depois o Vasco teve 2 derrotas, né? Foi derrotado pelo Corinthians e derrotado pelo Juventude. Então, voltou a figurar ali na zona do rebaixamento agora, inclusive com a vitória do Juventude contra o Ceará. Vem pressionado, seu técnico Fernando Diniz, né, que a gente conhece, então muito importante marcar a saída de bola do Vasco, porque quem sabe, quem conhece o Fernando Diniz sabe que ele não dá chutão, o time dele não dá chutão, tenta sair jogando com o goleiro, com o zagueiro, muitas vezes entrega gols, né, desse jeito, então seria muito importante o Sport conseguir pressionar a saída de bola do Vasco para que a gente consiga tomar essa bola numa parte do campo mais próxima ao gol e aí sim arriscar e tentar fazer o gol do Sport. Aqui comentários da galera sobre esse time do Vasco, time perigoso. Eu falei, inclusive, eu assisti o jogo do Vasco contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo em São Januário, e esse time do Vasco demonstrou muita intensidade, demonstrou uma vontade de jogar imensa e uma organização muito interessante também. Então, se o Sport não entrar ligado, o Sport não consegue vencer esse time do Vasco. O Sport precisa fazer o jogo da vida do Sport. O Sport precisa jogar diferente na Ilha do Retiro. Lembrando que a gente tomou 2 choques de realidade. No jogo contra o São Paulo, quando a gente fez 2-0, e o São Paulo trocou seus jogadores, colocou os titulares, o Sport foi engolido pelo São Paulo. E contra o Palmeiras, quando a gente não teve chance alguma de conseguir um resultado contra o Palmeiras, fomos também facilmente dominados. E se o Vasco jogar o que jogou contra o Botafogo na Copa do Brasil, o Sport vai ter que jogar muita bola para ganhar desse Vasco na Ilha do Retiro. Esse árbitro é o mesmo da confusão do último entre eles na ilha, aquela confusão que o Vasco teve um pênalti no final da partida e houve a invasão da torcida do Sport, que lamentável, né? Naquele jogo lá, Raniel fez o gol de pênalti e logo depois teve uma confusão. Jair derrubou Daronco no jogo contra o Botafogo. Você vê que o cara chega firme, né? Porque para derrubar Daronco não é fácil, não. É bronca. Marcelo Rodolfo chegou na área, Dali Sport, Dali Marcelo, simbora. Casatube, o duelo do Ryan contra Kevson vai dar ruim. Eu acho que o Sport vai vir diferente, Casar. E eu vou falar daqui a pouco sobre o Sport especificamente. Eu acho que Daniel não vai correr esse risco aí que você está colocando, não. Se correr, o Sport vai ter muito mais dificuldades, mas pode não correr esse risco se não quiser. É isso. Família, eu tava, tava procurando aqui a provável escalação do Sport, e aí eu entrei no GE, né, que tava destacando aqui essa matéria, ó.
Veja quem ficou e quem saiu entre os reforços milionários do Sport, né? O Sport que nessa temporada, não sabia disso, cara, gastou 73 milhões em contratações, né? Ah, tá juntando aqui 24 e 25. Mesmo assim, né? Muita coisa. Então tu vê assim que futebol, cara, não é fácil, né? Muita gente trata isso como uma questão fácil e eu não acho, né? Realmente você pode ter toda uma avaliação além de determinado jogador, apostar em um e ele não entrega, de repente você contrata um que você não tinha tanta perspectiva, que você, poxa, tem que fazer número e esse cara rende. Eu acho que a gente pode dizer isso do PH, né? PH veio para ser reserva, um jogador que mal jogou no Galo, e a gente contratou o Pumita, que era lateral de seleção, titular lá no Nacional, e olha, hoje, né, o PH a gente está aí muito preocupado com o jogo de hoje, porque não vai jogar, e quem vai jogar é o Pumita, né, para você ver que futebol realmente é complicado. E assim, tanto para o Vasco quanto para o Sport, fica feio se você olhar para o Mirassol, né, eu estava vendo aqui o ranking de investimento esse ano, o Sport, é porque aqui juntou na matéria 24, né? Mas eu acho que o Sport está na casa dos 60 e poucos milhões e o Mirassol 3 milhões, né? Arredondando ali, 3 milhões que o Mirassol investiu e hoje faz uma competição aí sensacional. Está na 6ª colocação com 32 pontos, né? 4 pontos aqui, vai pegar o Bahia, não é? É isso, jogo direto ali para classificar para Libertadores, né? Porque o Bahia tem 36, está na 4ª posição, Mirassol está na 6ª com 32 pontos. Olha só a campanha do Mirassol. O Mirassol é esse que investiu 3 milhões. Que loucura, né, família? Mas deixa eu focar aqui no Sport e depois a gente vai pontuando aí a visão do torcedor do Sport sobre o time do Vasco, família. Eu estava até fazendo aqui uma outra pesquisa, né, em relação ao time do Sport que a gente enfrentou no primeiro turno. Estou mostrando aí para vocês. Só observar aqui o comando de ataque, né? Na ocasião, o Sport jogou com 3 volantes, né? Rivera, Duqueiroz e o português aqui, Oliveira, não sei o primeiro nome dele. E no comando de ataque só um jogador, né, de velocidade, que é o Barleta, Lucas Lima e Pablo. Então assim, um time com pouquíssima intensidade na frente, né? Só tinha uma válvula de escape, que era o Barleta. Nesse momento, né, é o que eu falo, né? Lembra que eu chamei a atenção para o jogo contra o Juventude, falei, é um time mais intenso, é um time mais físico, então vai dificultar para o Vasco. E batata, como diria meu pai, o Vasco não viu a cor da bola lá contra o Juventude. Além de estar muito mal, tecnicamente, fisicamente, o Vasco não foi para o jogo. O Vasco não competiu, o Vasco não teve atenção, né? Com 10, 15 minutos do segundo tempo, o Vasco passou a seguinte mensagem: vai dormir, você que vai trabalhar, você que vai estudar, e aí quando você tem que acordar cedo, porque daqui não vai sair nada. Vai sair nada. E esse Sport, né, que vai jogar contra o Vasco, é totalmente diferente daquele Sport do primeiro turno. Principalmente na frente, que vai ter o Mateuzinho, né, que a gente já enfrentou várias vezes pelo América Mineiro. Acho que enfrentamos ele, né, pelo Criciúma no ano passado, se eu não me engano. Léo Pereira é um atacante, né, que estava na Série B, no CRB, que também tem essa força física, essa velocidade. É aquele, né, o termo que muita gente utiliza, é o ponta-burro, né, que corre muito, que tem muita intensidade, mas tem dificuldade, né, na tomada de decisão, mas conseguiu ali uma bela jogada, por exemplo, né, em velocidade, e conseguiu achar o Mateuzinho no gol do Sport, que, né, o Sport conseguiu ali a primeira vitória diante do Grêmio. Então, sim, família, é um time que na frente vai pressionar, vai ter o contra-ataque. Então, por isso, assim, que é muito importante o Vasco tentar sair na frente, né? Não cometer nenhum tipo de erro, não fubazar, sabe? Porque senão aí você vai dar o jogo que o Sport quer, que o Sport pretende. Vai tentar ali uma pressão inicial, vai tentar sair na frente e vai alternar, assim como o Juventude fez. Vai ter momento que eu vou pressionar lá em cima, depois vou baixar as linhas, vou povoar o meio campo porque, né, o Diniz gosta dessas linhas de passe. A gente sabe que o Vasco tem dificuldade de correr para trás, porque os nossos pontas, né, não tem tanta velocidade assim. Pelo centro do campo tá ali Coutinho e Verratti, que também tem essa dificuldade. Então, saindo na frente, não é o que a gente quer. O Sport saindo na frente, que eu quero dizer. Mas, claro, né, o Sport é um time que cansa, né? A gente trouxe aqui um torcedor do Sport. Cara, esqueci o primeiro nome dele, cara. Heitor. Eu até botei o link aqui na descrição. Ele também reagiu ao meu vídeo lá. Luiz Heitor, eu acho que é isso, família. É que a cabeça não tá boa. E ele fala, né, que o Sport é um time que sente o desgaste, no segundo tempo cansa um pouco, mas, né, se você pegar a comparação que a gente fez aqui um outro dia com o time do Corinthians, que foi muito mais intenso que o nosso, o Corinthians teve, né, uma semana de preparação visando esse confronto com o Vasco, porque o Vasco jogou o jogo atrasado contra o Juventude. O Sport teve aí uma semana, né, para trabalhar, então, pelo menos nesse sentido, deve estar com mais gás que o Vasco, que fez uma partida de muito desgaste, muita intensidade, né, contra o Botafogo. Por isso que eu venho, né, durante esses dias falando da possibilidade de mudar alguma coisa, principalmente na frente, é que você tem mais opções. Mexer na defesa é difícil, mexer no meio campo, entendo, é complicado, mas no ataque a gente tem algumas peças, né, que é o caso do David,
que é o caso também do Andrés Gomes, né? O Diniz poderia começar com esses dois jogadores aí. Família. Rivera, eu conheço também, né? Vi ele jogando contra o Santos, é um cara que chega, né? Um primeiro volante, mas assim, família, pontuando aqui essa dinâmica de jogo do Sport, que é um time muito mais intenso em comparação, né, lá no primeiro turno, poxa, a gente tem que ganhar, cara. A gente tem que vencer. O Vasco é melhor que o Sport. Claro que tem o fator casa, tem o fator campo, torcida. A gente manda bem lá, né, na Ilha do Retiro. Então, é ganhar, cara. A gente precisa ganhar do Sport e colocar 22 pontos aí nessa classificação. Em relação ao nosso time, família, eu não concordo muito, né, com a análise do torcedor do Sport. Realmente lá no primeiro turno, ainda assim, né, o Vasco vivia ali uma Verratti dependência, podemos dizer assim, né, ainda com o Carille, né, que não tem, na verdade, né, esse perfil do Fernando Diniz, de um jogo mais próximo, de bola no pé, de posse de bola. Então o Vasco ainda com uma ideia, sim, de jogar essa bola no Verratti, mas muita coisa mudou, né, muita coisa mudou. Claro que quando o Verratti joga, a gente entende que o Vasco tem que abusar um pouco mais dessa bola aérea, porque é a principal característica dele. Mas eu não acho que hoje o Vasco está vivendo uma Verratti dependência. A gente pede, né, para o Vasco mexer no comando de ataque. Eu gostaria de ver o Rayan hoje, né, de 9, mas, né, provavelmente o Vasco vai jogar com o Verratti, e aí aproveitar ali a principal característica dele, que é ser homem-gol dentro da área ou bola aérea. Agora, né, o Vasco perde muito sem bola com o Verratti, com o Coutinho e com a dificuldade física, claro, que Rayan e Nuno tem. E eu estou muito preocupado com o setor de meio campo, porque entendo que o Jair deu a vida no jogo contra o Botafogo, deu a vida. A gente não costuma ver o Jair performando sem bola, tá? Sem bola daquele jeito ali. Então foi um cara que se dedicou bastante à partida. Não sei se vai estar com o mesmo gás nesse jogo contra o Sport. Aí cabe o nosso treinador ter esse olhar, sabe? Sentiu o primeiro tempo, time desgastado, o Sport está ali pressionando a gente, conseguindo ganhar as divididas, ele tem que mexer no time. Ele tem, mas não tem que ter. Entre deixar um jogador cansado e bom tecnicamente, cara, bota um jogador com perna. Porque o Sport não é lá essas coisas, gente. O Sport não é lá essas coisas. Se está conseguindo sobressair em cima do Vasco na força física, vamos tentar igualar isso aí. O Diniz precisa ter esse olhar para todos os jogadores. Eu estou pontuando aqui o Jair porque entendo, na minha opinião, não sei a de vocês, fugir um pouco das características dele, aquela intensidade que ele jogou ali, né, contra o Botafogo. A gente espera uma boa partida do Felipe Coutinho, né, que tirando esses dois jogos aí, Juventude e Corinthians, ele estava numa sequência boa, né, jogou muito bem contra o Galo, apesar de ter perdido o gol, foi muito bem, né, contra o Santos. Nesse jogo agora contra o Botafogo, acho que todo mundo também entendeu que assim, não foi uma partida de gênio, mas foi uma partida de um bom camisa 10. Quando ele saiu, o Vasco sentiu falta. Então, né, espero que o Coutinho possa aparecer no jogo de hoje e o comando de ataque, claro, aproveitar, né, as oportunidades que tiver, Verratti, Nuno, Rayan, e que a nossa defesa, né, possa sustentar um pouco mais de atenção. Espero que a galera tenha chamado a atenção ali do Hugo Moura, principalmente em bola aérea. Marca, cara, olha, faz ali a visão, né, panorâmica, né, que fala, tenha esse olhar, porque você precisa, né, marcar o centroavante, você não pode marcar espaço. Você é o último homem, você é o zagueiro. Então, de repente, você, né, o adversário consegue acertar o cruzamento e você está próximo ali para cortar, para dificultar a finalização. Não pode marcar espaço, assim como aconteceu no jogo contra o Botafogo, família vascaína. Então tá aí, né, o nosso time, só acabei esquecendo, né, Jardim, Hugo Moura, Freitas, Pumita e Piton, Barros e Jair, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Verratti, família. Já falei bastante aqui o que eu faria nessa partida. Como, né, isso aqui é um pré-jogo, eu prefiro, né, focar, torcer muito para que esse time aqui, claro, se o Diniz escolher para ir a campo, que dê tudo certo, que o Vasco possa fazer uma grande partida e a gente volta aí logo mais, né, para, se Deus quiser, comemorar esses 3 pontos, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto. É muito bom ser Vasco.